quero mais uma vez cumprimentar a todos os ouvintes com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala novamente é o pastor João Batista, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, localizado em Santa Maria Norte, no Distrito Federal. Para mim é um motivo de alegria outra vez estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com os amados. Antes de mais nada, os agradecimentos a Deus por essa oportunidade de estudar junto com cada um de vocês esse texto, a sua palavra, e agradecer também a nossa pastora presidente, pastora Luíde Ramos, e ao pastor Gedeon Júnior, pelo privilégio de estar participando desse projeto e pelo convite que nos foi feito. Queridos, hoje nós vamos frisar um pouco sobre o capítulo 2 da primeira epístola de João. E o apóstolo começa o capítulo 2 fazendo um pedido. Ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele faz um pedido, olha, não pequeis. Mas logo em seguida, ele nos ensina que, se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo, e destaca, o justo. Nós temos um advogado, irmãos, mas não é um advogado qualquer. João, ele coloca um artigo definido e singular. Jesus Cristo, o justo. É assim que ele define esse nosso advogado. Sabe, eu gostaria de ilustrar esse versículo 1 do capítulo 2 da seguinte forma. Eu diria, é como se fosse uma pessoa que contratasse o seguro de um carro. Sabe, quando essa pessoa faz esse contrato da seguradora, ele não contrata porque ele dirige mal, ainda que ele dirija. Ou ele não contrata pensando em um dia bater esse carro ou algo parecido. Essa pessoa contrata, pois se algum dia acontecer desse veículo se envolver em um acidente, vai estar amparada essa pessoa. Quem estiver conduzindo esse veículo vai estar amparado. Ela não terá que arcar com os custos, mas ela vai acionar a seguradora. Lembra do que eu falei sobre Cristo? Cristo, João definiu ele com um artigo definido no singular, o Cristo. Sabe quantas seguradoras existem hoje no país? Pois a pessoa aciona uma, porque aquela que ela fez o contrato. São várias seguradoras, mas é aquela que você contratou que vai acionar. Isso aconteceu comigo em duas situações diferentes. A primeira, eu bati o carro sem seguro, porque perto de casa. Não tive recursos para consertar o mesmo e tive que me desfazer dele, queridos. A segunda vez aconteceu no Mato Grosso do Sul. Bateram no carro que minha esposa estava conduzindo conosco e logo em seguida nós acionamos o seguro e o seguro conseguiu 2 táxis para nos trazer, eu, minha esposa, meus filhos, minha sobrinha em casa. Quase 1.000 quilômetros de distância. A seguradora se preocupou com tudo. E ela levou o carro para uma oficina, foi perca total, e então nos deu um outro carro para nós andarmos, e depois nos pagou para nós comprarmos outro carro. Sabe, assim é Cristo, queridos. João está dizendo que nós não devemos pecar, mas ele diz assim: se nós pecarmos, nós temos um advogado. Você não
tem que bater o seu carro, porque você tem o seguro. Mas se por algum acaso você bater, acione o seguro. A gente não pode amanhecer o dia e dizer, vou pecar hoje, vou pecar, vou fazer isso errado. Não, queridos, não é assim que funciona. O escritor continua também falando sobre o conhecer e guardar seus mandamentos. Mas não os mandamentos de Moisés, mas a palavra de Cristo. Novamente, ele também, como no capítulo 1, ele fala sobre termos comunhão uns com os outros. Dos versículos 12 ao versículo 14, o escritor faz admoestações diferentes aos pais e aos jovens. Aos pais, pois esses conhecem Deus e por isso devem passar tais conhecimentos aos filhos. Pois nós não podemos esquecer que o apóstolo João está escrevendo essa epístola para lembrar que nós temos que combater as heresias propagadas por alguns. Aos jovens, o apóstolo João ensina duas coisas. A primeira é que Cristo perdoa pecados. Isso é dito para não acontecer, irmãos, como aconteceu com Adão, de se esconder de Deus após o seu pecado. Ou como aconteceu com Judas, que após pecar, tira a própria vida. Aqui vale uma reflexão do capítulo 1, versículo 9 dessa epístola. Confessar os nossos pecados significa se arrepender. E isso é o que o nosso Cristo almeja de nós. Foi assim com o ladrão da cruz. Conforme está escrito lá em Lucas, capítulo 23, os versículos 41 e 42. Voltando à epístola, no versículo 14, ele finaliza dizendo assim: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevi porque vós sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Esse finalzinho, quando ele diz assim: jovens, vós sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Parece que João, queridos, ele está, assim como na revelação de Apocalipse, parece que ele está tendo um vislumbre dos nossos dias atuais. Sabe? Temos que nos alegrar quando vemos jovens firmes nas igrejas, pois hoje existe um verdadeiro bombardeio de heresias, pornografia, mundanismo, principalmente contra nossos jovens. Então, jovem, você que me ouve agora, que permanece firme no Senhor, saiba, você é forte em Cristo e na sua palavra. Você que por algum motivo, querido, se afastou, se esfriou, saiba que a palavra do Senhor vai te fortalecer em nome de Jesus. E você que ainda não conhece esse Cristo, talvez seja essa a oportunidade que Cristo está te dando para provar que você é forte. Dos versículos 15 ao versículo 17, o apóstolo ele cita a controvérsia entre o amor ao mundo e seus prazeres passageiros e o fazer a vontade do Pai e sua eternidade. Sabe, isso são coisas antagônicas. E o interessante é que elas são opcionais a cada um de nós. Somos nós que a escolhemos, querido. Somos nós que a escolhemos. O mundo agrada a carne, desagrada a Deus. A vontade de Deus, a vontade do Senhor, ela agrada o Espírito.
mas ela desagrada. Dos versículos 18 ao versículo 26, o apóstolo fala sobre o anticristo e fala e faz uma comparação, e eu vou citá-la. Lá com o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, no versículo 6, o próprio Cristo diz a respeito de si o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por intermédio dele, queridos. Logo, nós podemos entender que se Cristo é o caminho, a verdade e a vida, logo em seguida o anticristo é o oposto disso, ou seja, ele é o desvio, ele é a mentira e ele é a morte. E ninguém vai ao Pai através dele. E João finaliza o capítulo 2 falando da importância de nós permanecermos nele para aquele dia novamente. Sobre ele ser justo, e quem pratica a justiça é nascido dele. Podemos reconhecer isso na genética humana, sabe? Para comprovar esse contexto espiritual desse texto. Num teste de DNA, a possibilidade de paternidade é de mais de 99%, ou seja, é quase que irrefutável o que é comprovado ali no teste de DNA. Com Jesus é a mesma coisa, queridos. Jesus certa vez disse a Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, os versículos do 1 ao 8. Ele fala sobre isso. Ele fala sobre nascer de novo, ter o DNA de Deus. João também nos ensina em seu Evangelho, no capítulo 1, nos versículos 12 e 13. Sabe, nós precisamos analisar se somos nascidos de Cristo. No caso positivo, você se alegre, porque você tem o DNA do Senhor. Mas se nesse teste der o contrário, eu te convido, nesse instante, a segundo versículo 12 do capítulo 1 do Evangelho de João, a receber a Cristo como Senhor da sua vida. Agora, aonde você está? Para ter o poder de ser chamado filho de Deus. Então, queridos, nós encerramos aqui o capítulo 2 da primeira epístola de João, mas eu quero encerrar pedindo a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha lá, deixe o seu like e que compartilhe, não somente esse áudio, mas todos os áudios que nós temos lá no canal, que nós temos aqui no canal, para que esse e outros conteúdos que tem no canal da Brasil para Cristo alcance mais e mais pessoas. Deixe seu comentário lá embaixo, suas sugestões, pedidos de orações. E encerramos pedindo que Deus te abençoe. E até o próximo áudio. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré.